O Flamengo pode estar prestes a dar mais um passo ousado no mercado de transferências. Nos bastidores da Gávea, o nome que vem ganhando força é o do zagueiro polonês Paweł Dawidowicz, um jogador experiente, de 30 anos, que atualmente está livre no mercado e desperta interesse do clube para a temporada de 2026. A possibilidade de um acerto animou parte da torcida, especialmente porque o atleta tem passagem por clubes europeus de peso, como o Benfica, de Portugal, o que reforça o perfil de um defensor com bagagem internacional. O Flamengo, que já conta com um elenco repleto de estrangeiros, vem mostrando uma tendência clara de olhar para o mercado europeu com mais atenção. Entre os gringos do elenco, quem mais tem se destacado é o espanhol Saúl, que vem se adaptando bem ao estilo de jogo rubro-negro e servindo como exemplo de como o clube tem conseguido integrar atletas vindos de fora. Essa movimentação revela uma estratégia da diretoria, reforçar o time com jogadores experientes, acostumados com o alto nível do futebol europeu, sem deixar de lado a solidez financeira. De acordo com informações divulgadas inicialmente pelo portal RT Sport e repercutidas pelo site Mundo Bola Flamengo, o defensor polonês foi oficialmente oferecido ao Mengão. A diretoria do clube carioca já tem em mãos os números necessários para viabilizar a contratação. Dawidowicz estaria pedindo um salário anual de aproximadamente R$ 7.400.000, o que representa algo em torno de R$ 620.000 por mês, uma quantia considerada totalmente dentro da realidade orçamentária do Flamengo. Vale lembrar que o clube atravessa uma fase de estabilidade financeira, resultado de uma boa gestão e de receitas robustas vindas tanto do programa de sócio-torcedor quanto de premiações e acordos comerciais. Dessa forma, um investimento desse porte, mesmo em um jogador europeu experiente, não seria nenhum tipo de exagero para o orçamento do rubro-negro. Pelo contrário, pode representar um movimento estratégico para fortalecer o elenco, especialmente pensando em competições de alto nível como a Libertadores e o Mundial de Clubes. O zagueiro polonês, Paweł Dawidowicz, tem 30 anos e construiu sua carreira com passagens por clubes respeitados no futebol europeu. Ele começou a se destacar em sua terra natal antes de ser contratado pelo Benfica, de Portugal, onde viveu um período de aprendizado intenso e contato com um estilo de jogo técnico e competitivo. Posteriormente, passou por outras equipes europeias, o que lhe garantiu experiência suficiente para se adaptar rapidamente a novos desafios, algo muito valorizado por clubes sul-americanos que buscam jogadores prontos para competir em alto nível. O perfil de Dawidowicz combina com aquilo que o técnico Felipe Luiz vem pedindo: jogadores com boa leitura de jogo, capacidade de liderança e experiência internacional. O estilo do zagueiro é marcado por força física, boa impulsão e uma saída de bola qualificada, características que podem agregar bastante à linha defensiva do Flamengo. Além disso, a idade de 30 anos ainda é considerada excelente para um defensor, pois une maturidade com boa condição física. Se o negócio realmente avançar, o Flamengo poderá ter em seu elenco um atleta capaz de disputar vaga direta na zaga titular, brigando por espaço com nomes consolidados. Felipe Luiz vem demonstrando preferência por defesas que saibam construir jogadas desde o campo defensivo, o que se encaixa perfeitamente nas qualidades do polonês. A movimentação no mercado europeu reforça o quanto o Flamengo tem se mantido ativo e ambicioso. A diretoria não quer apenas montar um elenco forte para o próximo ano, o objetivo é preparar uma base sólida pensando já na temporada de 2026. O clube quer evitar contratações emergenciais e planeja montar um grupo equilibrado e competitivo com antecedência. Enquanto os bastidores fervem com essa possível negociação, o foco dentro de campo segue firme. O Flamengo tem pela frente um desafio importante no Campeonato Brasileiro Betano. Na próxima quarta-feira, dia 5, às 9h30 da noite, o time encara o São Paulo, fora de casa, pela 31ª rodada da competição. O confronto promete ser decisivo na briga pelo título, já que o rubro-negro ocupa atualmente a vice-liderança com 64 pontos, apenas um ponto atrás do Palmeiras, que lidera a tabela. A partida no Morumbi deve ser intensa, com o Flamengo buscando não apenas os 3 pontos, mas também manter o embalo das últimas rodadas. Felipe Luiz deve mandar a campo uma equipe equilibrada, mantendo a base titular, mas também observando o desgaste físico dos jogadores. O momento é de concentração total, pois cada partida agora vale como uma verdadeira final.
Enquanto o foco esportivo se mantém nas quatro linhas, a diretoria trabalha nos bastidores para garantir reforços pontuais e de qualidade. O nome de Pavel Davidovich surge justamente nesse contexto, como uma possível peça que agregaria tanto em experiência quanto em consistência defensiva. O Flamengo quer continuar competitivo em todas as frentes, e para isso precisa de elenco. Nos próximos dias, é provável que novas informações sobre a negociação surjam. O fato de o jogador estar livre no mercado facilita o processo, já que não há necessidade de pagar multa rescisória. Isso, claro, torna o negócio ainda mais atrativo. O desafio será apenas ajustar detalhes salariais e o tempo de contrato, algo que, considerando o histórico recente de contratações do clube, não deve ser um obstáculo tão grande. A torcida, como sempre, fica de olho em cada movimento. O nome de Davidovich já começa a circular nas redes sociais, com opiniões divididas entre aqueles que apostam na contratação de um jogador europeu experiente e os que preferem dar mais espaço para os zagueiros formados na base. Mas, como tem acontecido nas últimas temporadas, o Flamengo vem apostando na mescla, jovens promissores ao lado de atletas com rodagem internacional, uma fórmula que tem dado resultado. O fato é que a simples possibilidade de ver um zagueiro polonês vestindo o manto sagrado já gera expectativa. Caso o acerto se concretize, o Flamengo mostrará mais uma vez sua força de atração no mercado global, sendo capaz de competir com clubes de diversos continentes por jogadores de qualidade. A diretoria segue atenta e, pelo visto, as próximas janelas de transferência prometem movimentar ainda mais o noticiário rubro-negro. Pode ser que, em breve, o torcedor veja Pavel Davidovich desembarcando no Rio de Janeiro para vestir o manto e reforçar a defesa do Mengão. Por enquanto, o que se sabe é que o nome está sobre a mesa, as condições estão dentro da realidade financeira do clube e a negociação pode avançar a qualquer momento. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. A recuperação de Pedro vem trazendo um novo ar de otimismo ao Flamengo e à torcida rubro-negra. Depois de semanas de apreensão por causa da fratura no antebraço direito, o atacante está surpreendendo o departamento médico com uma evolução acima do esperado e, segundo informações da ESPN, deve voltar a campo antes do previsto. A expectativa é que o camisa 9 esteja disponível já para o clássico contra o Fluminense, marcado para o dia 19 de novembro, pelo Campeonato Brasileiro, o que representaria um retorno importante antes da grande final da Libertadores contra o Palmeiras, no fim do mês, em Lima, no Peru. Essa notícia caiu como um verdadeiro presente no ninho do urubu. A lesão de Pedro havia preocupado profundamente a comissão técnica e os torcedores, já que o atacante é peça-chave no esquema de Felipe Luiz. Sua ausência foi sentida não apenas pelos gols, mas também pela forma como ele participa da construção das jogadas, recua para tabelar e dá profundidade ao ataque. Agora, com a recuperação caminhando em ritmo acelerado, o clima nos bastidores mudou completamente. O cronograma inicial indicava que Pedro só teria condições de jogo depois da decisão da Libertadores. Mas a dedicação do atacante na fisioterapia e o trabalho integrado do departamento médico do Flamengo fizeram a diferença. A previsão, agora, é de que ele seja liberado para os treinos com bola já na próxima semana. Isso significa que o centroavante terá tempo suficiente para recuperar o ritmo de jogo antes do duelo continental. O detalhe mais importante é que o clássico contra o Fluminense acontece exatamente 10 dias antes da final da Libertadores. Essa coincidência de datas é vista com bons olhos pela comissão técnica, que enxerga no Fla-Flu a oportunidade perfeita para testar Pedro em campo, observar sua resposta física e, principalmente, avaliar a confiança nos movimentos do braço lesionado. Mesmo que ainda precise usar uma proteção especial, o atacante deve atuar de forma controlada, sem comprometer a segurança. A fratura aconteceu no jogo de ida da semifinal da Libertadores, contra o Racing, e desde então Pedro vinha utilizando uma imobilização que cobria o braço até acima do cotovelo. A recuperação, segundo os médicos, foi exemplar. Ele manteve a rotina de treinos leves de perna e atividades de fortalecimento, além de seguir à risca o planejamento de fisioterapia. Isso permitiu que o tempo de retorno fosse encurtado e a cicatrização ocorresse dentro do esperado. Ainda que o Flamengo trabalhe com prudência,
O fato é que o camisa 9 está cada vez mais perto de voltar a fazer o que mais gosta, marcar gols com o manto sagrado. O departamento médico acompanha cada etapa com cuidado, e Felipe Luís tem participado diretamente das reuniões sobre a reabilitação. O técnico sabe o quanto Pedro é fundamental para a equipe, ao mesmo tempo, não quer correr riscos desnecessários às vésperas de uma decisão continental. Se a evolução continuar no mesmo ritmo, a tendência é que Pedro participe de parte dos treinos com bola ainda nesta semana e, no máximo até o dia 15, já esteja realizando atividades em grupo. Isso daria a ele tempo hábil para se preparar física e mentalmente. A decisão sobre sua titularidade na final da Libertadores, no entanto, só deve ser tomada na semana do jogo, quando a comissão técnica terá um diagnóstico completo sobre suas condições. Nos bastidores, a confiança é grande. O atacante vem demonstrando entusiasmo e foco total na recuperação. Fontes internas relatam que ele está motivado e com um único pensamento, estar em campo na final contra o Palmeiras. Sua presença pode mudar completamente a forma como o Flamengo se comporta ofensivamente, já que o time costuma jogar com mais fluidez e profundidade quando ele está em campo. Caso Pedro não esteja 100% para iniciar o confronto, Felipe Luís tem alternativas preparadas para o comando de ataque. Jogadores como Bruno Henrique, Wallace Ian, Carrascal e Juninho estão sendo testados em treinos para que o setor ofensivo mantenha a intensidade e o equilíbrio. Bruno Henrique, por exemplo, tem a vantagem da experiência em decisões, enquanto Wallace Ian vem se destacando pela mobilidade e presença diária. Carrascal é o mais criativo dos substitutos, capaz de flutuar entre as linhas e abrir espaços, e Juninho tem se mostrado uma opção interessante para o segundo tempo, com sua velocidade e fome de gol. Mesmo com essas opções, é inegável que Pedro faz falta. Ele vive mais um ano de protagonismo absoluto no Flamengo. Em 2025, o atacante é o vice-artilheiro da equipe, com 15 gols marcados, ficando atrás apenas de Arrascaeta, que soma 20. Essa regularidade reforça a importância do camisa 9 no esquema rubro-negro. Além de ser um finalizador nato, ele também é essencial nas jogadas de pivô, ajudando a conectar o meio-campo com o ataque. A volta de Pedro traz mais do que reforço técnico, ela traz confiança. O elenco sente quando ele está em campo, e a torcida se empolga com a presença do artilheiro. Nos grandes jogos, Pedro costuma aparecer, seja com gols decisivos, seja traindo a marcação para abrir espaço aos companheiros. Sua inteligência tática e capacidade de finalização o tornam uma arma letal, especialmente em competições mata-mata como a Libertadores. O departamento médico do Flamengo segue trabalhando em conjunto com a preparação física para que tudo seja feito dentro dos prazos e sem atropelos. A ideia é garantir que Pedro retorne em condições ideais, sem dor e com segurança total. Mesmo que ainda utilize uma proteção no braço durante os primeiros jogos, isso não deve limitar seu desempenho. Em situações semelhantes, outros jogadores conseguiram atuar com proteções específicas sem qualquer prejuízo técnico. O que mais anima a torcida é ver que o atacante não perdeu o foco em momento algum. Durante o período de recuperação, Pedro esteve presente nos jogos do Maracanã, acompanhou os companheiros, participou de reuniões com a comissão técnica e mostrou comprometimento total com o projeto do clube. Essa postura reforça seu papel de liderança silenciosa dentro do elenco. O Flamengo, portanto, vive um momento de otimismo. O retorno de Pedro no Fla-Flu pode representar mais do que apenas um reforço momentâneo, pode ser o combustível emocional que o time precisava para chegar com força máxima à final da Libertadores. O camisa 9 sabe o peso da camisa que veste e entende o que significa disputar uma decisão continental com o manto sagrado. Se tudo correr conforme o planejado, o torcedor rubro-negro terá a alegria de ver Pedro novamente em campo ainda neste mês, pronto para escrever mais um capítulo importante da sua história com o Flamengo. A recuperação rápida, o profissionalismo exemplar e o apoio da estrutura do clube formam uma combinação perfeita para que ele volte a brilhar no momento mais decisivo da temporada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Léo Ortiz vive um momento espetacular com a camisa do Flamengo e, como era de se esperar, esse desempenho começa a chamar a atenção de grandes clubes europeus. A bola da vez é o Newcastle, da Inglaterra, cujo dono é ninguém menos que o príncipe Mohammed bin Salman,
uma das figuras mais poderosas do futebol mundial. O bilionário, que vem investindo pesado no clube inglês, estaria disposto a colocar um verdadeiro caminhão de dinheiro sobre a mesa para tentar tirar o zagueiro do rubro-negro carioca na próxima janela de transferências. O interesse do Newcastle não surgiu do nada. Léo Ortiz vem sendo um dos principais destaques da equipe comandada por Felipe Luís, e o seu nível de regularidade impressiona tanto quanto sua qualidade técnica. Em pouco tempo no Flamengo, o zagueiro se transformou em um verdadeiro pilar defensivo, mostrando uma segurança que há muito tempo a torcida esperava ver novamente na zaga rubro-negra. A torcida olha para ele e enxerga um líder silencioso, um jogador que orienta, se posiciona bem e transmite confiança aos companheiros. Zico, o maior ídolo da história do clube, chegou a elogiar publicamente o futebol de Léo Ortiz, destacando a sua capacidade de sair jogando como se fosse um meio-campista. E é exatamente esse diferencial que o torna tão valorizado no mercado. Poucos defensores no futebol brasileiro conseguem construir o jogo desde a defesa com tanta calma e precisão nos passes. Ele domina o conceito moderno de zagueiro, não apenas um marcador, mas também um iniciador de jogadas. Os números da defesa do Flamengo em 2025 são prova dessa evolução. Sob o comando de Felipe Luís, a equipe sofreu menos da metade dos gols tomados na temporada anterior. Esse dado, por si só, já mostra o quanto o sistema defensivo se solidificou, e Léo Ortiz é uma peça central nessa transformação. Sua leitura de jogo e capacidade de antecipação têm sido fundamentais para que o time mantenha o equilíbrio mesmo contra ataques poderosos. É natural que, diante desse desempenho, clubes da Europa passem a observar com mais atenção. No meio deste ano, o RB Leipzig, da Alemanha, chegou a enviar uma proposta de 95 milhões e 600 mil reais para contar com o defensor. A diretoria do Flamengo, no entanto, recusou prontamente a oferta, avaliando que o jogador é essencial no projeto esportivo atual. Além disso, o próprio Léo Ortiz deixou claro que queria permanecer, mostrando comprometimento com o clube e com os objetivos traçados para a temporada. Mas o cenário promete mudar na próxima janela. O Newcastle surge como o principal interessado agora, e com um poderio financeiro muito maior. Desde que Mohammed bin Salman assumiu o comando do clube inglês, o time vem se transformando em uma potência emergente da Premier League, com investimentos milionários em contratações e infraestrutura. A intenção é clara: montar um elenco capaz de brigar entre os grandes da Europa. E, dentro desse contexto, o nome de Léo Ortiz surge como um alvo prioritário. O príncipe saudita enxerga em Ortiz um defensor maduro, técnico e com perfil ideal para o estilo de jogo inglês. A diretoria do Newcastle acredita que ele se encaixaria perfeitamente na Premier League, especialmente por sua boa leitura tática, imposição física e habilidade para sair jogando. Não é exagero dizer que o zagueiro rubro-negro se tornou um dos mais completos do continente. No entanto, o Flamengo não deve facilitar a negociação. Aos 28 anos, Léo Ortiz tem contrato com o clube até dezembro de 2028, e sua multa rescisória é milionária. A diretoria sabe que ele é um dos seus principais ativos e pretende fazer jogo duro caso as conversas avancem. A ideia é só cogitar uma venda em caso de uma proposta realmente irrecusável, algo que ultrapasse qualquer valor já pago por um defensor atuando no Brasil. O Flamengo vive um momento de estabilidade, tanto dentro quanto fora de campo. Isso significa que o clube não tem urgência em vender jogadores e pode se dar ao luxo de segurar seus talentos. Diferente de outros tempos, o rubro-negro hoje trabalha com planejamento de longo prazo. Felipe Luís quer manter a base do elenco para consolidar um estilo de jogo, e perder um jogador do porte de Léo Ortiz poderia comprometer esse processo. Mesmo assim, a diretoria não ignora que o futebol é também um negócio. Se uma proposta gigantesca aparecer, será avaliada com frieza. Mohammed bin Salman, que já mostrou não ter limites financeiros para contratar, pode muito bem oferecer uma quantia astronômica para convencer o Flamengo. E, convenhamos, se há alguém no futebol capaz de abrir o cofre sem pensar duas vezes, é ele. Os bastidores indicam que o Newcastle prepara uma investida forte para janeiro. O clube inglês vem monitorando Léo Ortiz há meses e enviou olheiros ao Brasil em diversas ocasiões para acompanhar o jogador de perto. As informações sobre seu desempenho,
comportamento e preparação física chegaram à diretoria inglesa, e o relatório final foi extremamente positivo. O zagueiro é visto como um atleta pronto para o nível europeu, sem necessidade de adaptação longa. Enquanto isso, o Flamengo tenta blindar o jogador. A torcida sabe da importância de Léo Ortiz e teme que uma proposta europeia acabe seduzindo o defensor. Ele é visto como um dos líderes do elenco e representa a nova geração de jogadores que unem técnica e profissionalismo. Sua postura dentro e fora de campo agrada a todos, é discreto, comprometido e concentrado. Nos bastidores da Gávea, a conversa é clara, o clube não pretende abrir mão de nenhum titular durante a temporada. A meta é manter o elenco intacto até o fim do ano e só avaliar saídas em casos inevitáveis. O discurso é de foco total nos objetivos esportivos, especialmente no Campeonato Brasileiro e na Libertadores. O desempenho defensivo tem sido um dos pontos altos do time, e isso se deve, em grande parte, à presença de Léo Ortiz. É importante destacar também o papel de Felipe Luiz nesse processo. O técnico tem trabalhado muito para aprimorar o posicionamento e a saída de bola da equipe, algo que casa perfeitamente com as características do zagueiro. Ortiz tem liberdade para conduzir o jogo desde a defesa, quebrar linhas de marcação e acionar os meias com passes precisos. Esse estilo refinado é o que mais encanta os europeus, especialmente clubes como o Newcastle, que valorizam defensores técnicos e modernos. Para o torcedor rubro-negro, a notícia do interesse inglês causa um misto de orgulho e preocupação. Orgulho, por ver um jogador do Flamengo sendo cobiçado por um dos clubes mais ricos do mundo. E preocupação, porque perder uma peça tão importante pode desestabilizar o sistema defensivo justo em um momento crucial da temporada. De toda forma, a possível proposta do Newcastle reforça o tamanho que o Flamengo alcançou no cenário internacional. Hoje, o clube não é apenas um gigante da América do Sul, mas também uma vitrine respeitada na Europa. Jogadores que vestem o manto sagrado têm visibilidade mundial, e isso é resultado direto de anos de trabalho consistente, conquistas e profissionalismo. A novela sobre Léo Ortiz promete movimentar o noticiário nas próximas semanas. Caso Mohammed bin Salman decida realmente investir pesado, o Flamengo terá que decidir entre manter um pilar defensivo ou aceitar uma das maiores vendas da história do futebol brasileiro. De um jeito ou de outro, o nome de Ortiz continuará em evidência, dentro de campo, pelo desempenho brilhante, e fora dele, pelo interesse que desperta entre os gigantes europeus. O que está claro é que o zagueiro conquistou não apenas a confiança do técnico e da torcida, mas também o respeito de todo o continente. O Flamengo sabe que tem em mãos um jogador diferenciado, e cada movimento do mercado em torno dele será acompanhado de perto. Se depender da diretoria, Léo Ortiz segue vestindo o manto sagrado por muito tempo ainda, mas, se o caminhão de dinheiro do príncipe realmente chegar, as negociações prometem esquentar como nunca. Então é isso, nação. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.